Bom dia, querido irmão, bom dia, querido ouvinte. Estamos aqui para mais uma leitura do Alimento Diário. Essa palavra de hoje está no volume 6, que é o último volume da série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Este volume tem por título A Era dos Sete Espíritos. E a leitura de hoje, que é a leitura de sexta-feira da segunda semana, é a base correta da igreja. Queria aqui ler os versículos que estão na leitura coração do Alimento Diário de hoje, que diz assim: Pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós temos visto nesse Alimento Diário acerca dos tempos do fim. E o Senhor ele tem sido gracioso para conosco, porque por meio do canal Instituto Vida para Todos e também por este canal aqui, o Senhor tem transmitido a palavra profética para todos nós. Então, nós temos visto a necessidade de estarmos vigilantes, porque os tempos do fim já chegaram, o Senhor já está para voltar e nós precisamos estar atentos para o que o Senhor tem transmitido para nós, para podermos permanecer, perseverar e para que quando o Senhor voltar sejamos vencedores, que o Senhor possa nos levar como vencedores. Então, para quem já nos conhece, tem assistido no Instituto Vida para Todos e por meio desse canal, nós temos algumas ferramentas as quais o Senhor tem usado para alcançar as pessoas, como o Avança Jovem, como o Café, como a comportagem dinâmica, né? E também este canal, como o canal do VPT, são canais que transmitem essa palavra para que todos possam ter acesso. Essa palavra é para que você possa se alimentar de Deus, possa também receber revelação e a palavra profética, para que você possa caminhar junto conosco, com o mesmo encargo. Então, para muitos que ainda não conhecem a base a qual nós seguimos, nós queríamos aqui hoje falar a respeito disso e é o que o Alimento Diário tem falado. Então, nós vemos que no capítulo 1 de Apocalipse são citadas ali as igrejas da Ásia Menor. E essas igrejas, que são 7 igrejas que foram citadas, que foram mencionadas e cartas que elas receberam por meio do apóstolo João, são as igrejas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essas igrejas, elas eram ali na Ásia Menor, igrejas próximas umas das outras, tinham cerca de 80 quilômetros de distância de uma para outra. E essas igrejas, elas viviam numa base. Aqui como a igreja em Camaçari e demais igrejas envolvidas, essa base é a base que também nós temos seguido hoje. E qual é essa base? Por que estou falando dessa base? Então, a base da igreja, e eu queria fazer essa diferenciação aqui, ela é diferente do que é o fundamento. Nós vemos em Coríntios que o fundamento é Cristo. E o que é o fundamento? O fundamento, ele é o alicerce. Você vai construir uma casa, você precisa fazer um alicerce para que essa edificação fique bem segura. Então, o nosso fundamento, para que possamos ficar firmes, seguros, é Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Então, é dele que nós somos edificados. É nele que somos edificados. Porém, aonde é essa edificação? Se você vai fazer uma casa, você precisa de um terreno. Não é isso? Então, sem um terreno, você não tem como você construir uma casa. Ou seja, você tem que ter um lugar para você fazer esse alicerce, esse fundamento. Então, qual é a base da igreja? Qual é o terreno da igreja? Ou seja, o terreno, na verdade, é a base. Então, segundo a Bíblia, o terreno é o quê? É a cidade. Então, nós buscamos seguir esta base. Mas por que você está dizendo isso? Se você pegar o capítulo, a Bíblia, o livro de Atos, por exemplo, nós vemos ali o início, quando os apóstolos pregaram o Evangelho, no capítulo 2, e ali eles batizaram muitas pessoas, cerca de quase 3.000 pessoas, e eles passaram
a ter um viver de igreja ali, viver da igreja. Então, quando você prossegue as leituras no livro de Atos, começa a citar as igrejas, como foi geradas. E a primeira igreja gerada ali foi a igreja em Jerusalém. E o que é Jerusalém? Jerusalém é o quê? Jerusalém é uma cidade. E a partir disso a igreja foi se expandindo. Ela foi indo para outras cidades. E aí gerou a igreja em Antioquia e muitas outras igrejas. Então as igrejas ali, elas eram denominadas pelo nome da cidade, ou seja, onde elas estavam, o terreno que elas estavam, o lugar que elas estavam. Então, qual era o lugar que elas estavam ali? Se ela estava em Antioquia, a igreja era em Antioquia. E é o que aconteceu com as igrejas em Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia eram cidades. Então, as pessoas ali que recebiam o Senhor naquela cidade, que serviam ao Senhor ali, passavam a viver como a igreja, eram a igreja naquela cidade. Então hoje, nós também usamos essa mesma prática. Então, para você que não nos conhece e passa a conhecer agora, a igreja, nós usamos a base da igreja como a cidade. Então, como por exemplo, a igreja em Camaçari, porque os irmãos nesta cidade passaram a reunir como a igreja neste lugar. Então, denominamos o nome da igreja com o nome da cidade. É só para identificar que a igreja está naquela cidade. Então, essa base é a base que nós temos praticado e assim vamos permanecer até a volta do Senhor. No aspecto universal, somos todos filhos de Deus, né? Todos aqueles que receberam o Senhor e foram batizados, nós somos irmãos e fazemos parte da mesma igreja. Nós somos um só, nós somos um só corpo, de maneira universal, ou seja, em toda a terra, todos aqueles que creram no Senhor e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles foram colocados na igreja. Então todos nós somos um só corpo, uma só igreja. Mas, como queremos identificar um grupo de irmãos, a Bíblia nos mostra que devemos identificar por meio da cidade. A base, o lugar que delimita, vamos dizer assim, o espaço da igreja é um lugar, é a cidade. Então assim nós praticamos e assim permaneceremos até que o Senhor venha. Eu queria ler só uma parte aqui do alimento diário, que diz assim: essa é a base da unidade da igreja. A base correta que permite que Deus nos abençoe com a palavra profética. Então, nós professamos a nossa unidade por meio da igreja. Ou seja, se nós estamos aqui em Camaçari, nós somos irmãos de todos os cristãos. Todos aqueles que receberam o Senhor, eles são nossos irmãos. Então, essa é a nossa base e por meio da palavra profética nós vamos prosseguir. Eu queria fazer aqui uma oração para que o Senhor possa abençoar o seu dia, tá bom? Que você possa meditar nessas palavras. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor, nesse dia. Tu és realmente o nosso Deus. O Senhor nos faz avançar por meio da palavra profética. E cuida, Senhor, dessa pessoa que assiste esse vídeo, para que ela possa ser um dia no Senhor, na sua presença. Que ela possa ser guiada por Ti, guiada pelo Teu Espírito. Senhor, abençoa ela, Senhor, e guarda durante todo o dia e livre do mal. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por mais um dia. Ó Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, né? Continue nos acompanhando. Nós temos aqui o Desfrute de todos os dias. Aproveite, dê um like. Quiser compartilhar o vídeo, compartilha. Se inscreva também no nosso canal. E ative o sininho porque você pode ter notificações de novos vídeos quando eles forem lançados. Que Deus te abençoe.